Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa, que a tão bem a todos nós recebe e nos ampara nos momentos de dificuldade e principalmente numa noite como hoje, num momento de alegria também. Pois bem, meus irmãos, hoje o tema da palestra é a comunicação dos espíritos encarnados. Vamos refletir um pouquinho sobre esse tema hoje, né? E sempre é importante, quando a gente está na casa espírita, quando a gente começa, para quem veio pela primeira vez aqui na casa, para quem já estuda há algum tempo e para quem é profundo estudante e que quer cada vez mais conhecer mais a respeito do espiritismo. É importante a gente lembrar de alguns pequenos aspectos que são importantes a gente ter sempre em mente no nosso estudo. Bem, a doutrina espírita ela tem o seu tríplice aspecto. É importante que a gente lembre disso, porque todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos aqui para aprender algo. Não importa se a gente não faz parte de um grupo do estudo, ou se simplesmente viemos apenas numa palestra, uma exposição doutrinária como essa, nas segundas-feiras à noite, nas quartas-feiras à tarde. Nós estamos aqui em busca de um conhecimento. Alguns estão em busca de algum consolo, né? Alguma dor que sente, procura através da casa esse amparo, esse acolhimento. E através do conhecimento a gente pode sim prover esse amparo e essa melhoria interna de cada um. Mas lembrando do tríplice aspecto da doutrina, ela é de cunho filosófico, porque ela busca entender de onde viemos e para onde vamos, né? A existência de Deus, a existência de nós como criatura. Então ela faz reflexões referentes mais à filosofia, na busca do entendimento de si próprio. Ela vai ser caráter científico, porque ela vai buscar as comprovações em respeito da imortalidade da alma, da relação espírito-corpo e das relações e a influência que os espíritos têm com base na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária, se eles vêm e interferem. E ela vai ter o aspecto religioso, principalmente quando vai estar relacionado às nossas aquisições morais, relacionada principalmente na lei de causa e efeito. Somos, sim, responsáveis por tudo que fazemos. E quando a gente começa a olhar para essa doutrina, nesses três aspectos, a gente começa a ver que aqui não é puramente um local religioso, por assim dizer, no modo pejorativo, de alguém falando de uma forma dogmática. É um espaço para conhecimento, é um espaço para, principalmente, para uma profunda reflexão. Um olhar para dentro, né? Uma busca mais profunda do que é aquele ser que habita em nós, o ser espiritual. Bem, dentro da doutrina espírita, ela é baseada em alguns pilares. O primeiro dele, nós somos a existência de Deus. Nós sim, acreditamos na existência de um ser superior, uma inteligência suprema, a qual surgiu todas as coisas e é responsável por tudo isso. Nós sim cremos também na imortalidade da alma. Cremos que a nossa existência ela não termina com o fim da vida física e que ela não é somente esse pequeno espaço ao qual cada um com uma idade diferente da outra, que temos aqui, tem noção de conhecer. A nossa vida não é simplesmente os meus 35 anos, 40, 50, 70. Ela é, sim, muito maior. Ela é a soma de várias existências. Quando a gente olha dessa forma, a gente vê o quanto nós podemos aprender e também podemos ver o quanto nós temos de bagagem também. O quanto de aprendizado nós temos. Então isso amplia a nossa forma de nos enxergarmos como seres imortais que somos. Nós acreditamos na pluralidade das existências, que viemos e voltamos diversas e diversas vezes. Viemos muitas vezes justamente para fazer os acertos necessários às nossas necessidades morais. Temos a grande bondade do nosso Criador de poder voltar várias vezes e ter novas chances para acertar nos erros do passado, fazer melhorias, os nossos acertos. Também cremos que não existe espaço vazio no universo,
que os mundos são habitados e que existem sim muitas moradas na casa de meu Pai, que é esse gigantesco universo que nós vivemos. E também cremos, baseado no tema da noite de hoje, na comunicabilidade dos espíritos e a influência que eles trazem no nosso dia a dia. Pois bem, é sobre um pouquinho desse último item que a gente vai discorrer um pouco mais na noite de hoje. Muito bem, quando a gente vai falar sobre as comunicações, nós não vamos nos ater muito a um estudo aprofundado do livro dos médiuns, porque existem pessoas muito mais capacitadas da casa para dar esse tipo de exposição e treinamento. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza dessas comunicações. Como são esses tipos de comunicações? Quais são as suas classificações que Kardec, através das suas comunicações com os espíritos, classificou elas? E ele nos traz essas 4 principais, como natureza grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Cada uma delas com características diferentes. Nós vamos ver que nas comunicações grosseiras, elas são muito baseadas nas coisas carnais, nas coisas frívolas, com uma linguagem muitas vezes chula, linguagem de baixo calão, uma linguagem muitas vezes voltada ao sexo, uma linguagem que ela é muito mais aos instintos humanos. Ela é uma linguagem, como a gente pode ver, grosseira, imperfeita. E ela provém, da mesma forma, de espíritos grosseiros e imperfeitos na sua escala. Depois, a gente vai ter as comunicações frívolas. Essas vão estar mais relacionadas ao sensualismo. Aquelas comunicações que certas pessoas até gostam, né? Falar mal de alguém, né? Alguém que se deu mal contando vantagem. Aquelas coisas que não é comum a gente ver, né, pessoal? A gente não enxerga muito isso, né? Uma fofoquinha aqui, né? Alguém falando mal ali. A gente não enxerga muito isso, é uma coisa de espírito inferior, né? A gente não é do nosso meio. Depois nós temos as comunicações sérias, que elas vêm com um caráter mais forte. Muitas vezes elas são poderosas quanto ao assunto e são elevadas quanto à forma, certo? Ela objetiva um fim útil, mas ela é muito importante, como Kardec nos coloca, que em qualquer comunicação que seja recebida, ou em qualquer informação que a gente tenha a respeito da doutrina espírita, ou como qualquer ciência, é levar toda e qualquer comunicação e qualquer assunto pelo crivo da razão. De nós passarmos essa informação pela nossa razão, uma análise profunda dela. Porque, igualmente nas comunicações sérias, ela vai depender também do grau de adiantamento do espírito a qual vai transmitir essa mensagem. E ela pode ser mais ou menos elaborada. É como se nós conversássemos com um doutor, né? Um doutor da sua área, ou falássemos com um aluno de 2º grau. Pode ser que esse doutor, mesmo tendo uma linguagem rebuscada, moralmente, ele não tenha todas as qualidades ainda. Então é importante que mesmo em seu conteúdo, a gente passe pelo crivo da razão e da lógica mais rigorosa. Ela tem como objetivo de trazer informações sérias a todos nós, né? Mas nem sempre, assim como os espíritos ontem foram homens como nós somos hoje, também têm seus vícios, suas imperfeições, e nem todos os espíritos que se comunicam são espíritos de luz. E por último, nós temos as comunicações instrutivas, que têm por papel de trazer um ensinamento superior, um ensinamento maior, nas áreas sobre ciências, filosofia, moral, e ela vai vir com essa função de nos trazer mais informação. É uma comunicação séria também, no sentido extremamente positivo, de instruir aqueles a que receberam aquela mensagem. Pois bem, esses são as 4 naturezas das mensagens que o mundo espiritual nos traz, que Kardec classificou e que foram as que Kardec recebeu durante seu estado aqui na Terra. Então, pessoal, nós vimos um pouquinho como é a comunicação espiritual. Vamos falar um pouquinho como é que é a nossa comunicação aqui enquanto encarnados, enquanto estamos aqui nessa Terra?
Muitas vezes, a Rosa se lembrou já de alguma coisa que a gente vai chegar lá, né? A comunicação humana, a gente vai ver que um russo, lá em 1959, fez um esqueminha, né? Eu sou um estudioso de comunicação, pois é a minha área, e achou oportuno a gente trazer aqui. Bem, qualquer mensagem que a gente vai passar para qualquer pessoa, ela vai seguir basicamente esse esqueminha que existe aqui. Existe um emissor, alguém que é o portador da mensagem, que quer transmiti-la. Temos um receptor a quem se destina a nossa mensagem. Nós temos um canal de comunicação, a própria mensagem que vai ser enviada. E para enviar essa mensagem, nós temos ainda um código para mandar essa mensagem. No nosso bom português, a nossa norma linguística é um código, né? Poderia ser em japonês, teríamos um pouquinho de dificuldade, né? Mas poderia ser em japonês, né? E referente o assunto que se refere a essa comunicação, a essa mensagem. Então, esse é o esquema clássico da comunicação que nós temos, né? Onde o emissor vai para um receptor e nós temos ainda um outro elementinho que não está aqui. Esse elementinho, ele vai estar nessa área do nosso organograma aqui, no canal de comunicação e a mensagem, que é o chamado ruído. O ruído pode ser muitas coisas, gente. Naquela época, quando ele estudou, o ruído podia ser uma interferência na linha telefônica, por exemplo. O ruído pode ser, muitas vezes, uma má interpretação da língua. O ruído pode ser uma forma de como a gente vai falar aquela mensagem. Todos esses elementos que podem prejudicar o recebimento da mensagem é um chamado ruído. Até a nossa ineficácia de poder traduzir aquela mensagem, de poder compreendê-la. É um ruído que pode ocasionar na nossa mensagem. E se nós começarmos a olhar para o nosso mundo de encarnados e desencarnados, a gente pode começar a enxergar algumas similaridades, né? Nós temos hoje vários canais que a gente tem, né? Vários meios que a gente utiliza para se comunicar. Aqui nós estamos nos comunicando, estou enviando uma mensagem para vocês. E essa mensagem ela é unilateral, ela volta. Conforme quem o receptor recebe, ele processa aquela mensagem e faz todo o sistema de volta, manda novamente. E hoje nós temos os mais variados meios de se transmitir mensagens. Nós tínhamos no passado os grandes veículos de comunicação que existem até hoje. Nós temos os telefones, que a gente usa a todo momento. Nós temos as redes sociais, os aplicativos de conversas. Todos esses são meios de comunicação que nós temos à nossa disposição 24 horas por dia. A todo momento, nós temos informação correndo de um lado ao outro. A internet, um advento que veio para ficar e não vai sair, ela nos traz informação, possibilidades das mais distintas para a gente poder prover a comunicação humana. E ela está nas nossas mãos. E no meio desse monte de informação, no meio dessas possibilidades múltiplas de nos comunicarmos, existem os ruídos. Os ruídos que estão presentes todos os dias da nossa vida. E que a gente não para pensar. Quando a gente começa a ver essas informações, a gente vai ver que quando a gente vai se ater ao conteúdo das mensagens que nós temos, tanto de encarnado quanto de desencarnado, elas são muito próximas. Elas são muito similares. E a gente vai poder ver um pouquinho mais quanto a isso, que em todos os elementos aqui, a gente vai ter problemas enfrentados quanto ao emissor, quando ele não sabe se expressar, ou quando ele quer expressar algo que não é elevado, algo que não é benéfico para todos. Problemas quanto ao meio, o médium, né, tá por ali, o veículo, que muitas vezes tem problemas na comunicação, na forma de chegar àquela mensagem, e tem problema, muitas vezes, na forma que entrega a mensagem, a maneira que distribui ela. Depois nós temos quanto à própria mensagem. Às vezes é uma mensagem que não nos traz nada. É uma mensagem que nos coloca para baixo. É uma mensagem que não constrói, ela destrói. E depois nós temos quanto ao código. Quanto ao código, agora não pode nem mais rodar com o Enem, né, gente? Português, qualquer coisa vale, né? Então é um outro problema que nós temos, que a gente às vezes não entende a mensagem, né?
acaba não compreendendo. Mas olhando ela aqui, e quanto também ao contexto que a gente está falando. Se a gente parar e colocar todos esses elementos paralelo com as comunicações do mundo espiritual, a gente vai ver muita similaridade. A gente vai ver muitas vezes nas mensagens grosseiras, quantas mensagens que a gente passa no nosso Facebook, que a gente passa no nosso feed de notícias, que são extremamente grosseiras. Que a pessoa que compartilhou não teve filtro nenhum para ver aquilo. Às vezes é alguém matando um animal, às vezes uma pessoa matando outra pessoa. Às vezes é intolerância, racismo. E não foi um desencarnado que foi lá no Facebook, abriu e postou. Foi um encarnado. Nós temos também, quanto ao meio, veículo, quantos veículos que a gente vê, que a gente tem, quando vai ligar a TV, muitas vezes, a gente tem que colocar uma bacia debaixo da TV, né? Para parar o sangue, muitas vezes. Ou as lágrimas. Porque só dá notícia ruim. Não dá uma notícia boa. Só traz informação que não agrega nada. Depois, quanto à mensagem, agora a gente escuta bastante, né? O chamado fake news. Pessoas que compartilham notícias falsas, notícias que são irreais, para promover o quê? Promover a discórdia? Promover o medo? O que esse espírito quer promover? Quanto ao próprio código, que às vezes a gente nem entende a mensagem, e aí a gente pode já perceber que aquele que escreveu aquela mensagem não sabe do que está falando. Nem a língua correta sendo usada ali. Às vezes é incompreensível a mensagem que a pessoa escreveu. Quanto ao referente ao contexto, quantas vezes o contexto das informações são distorcidas? Principalmente agora, nesse momento em que o nosso país vive mudanças políticas, instabilidades econômicas, onde qualquer coisa é motivo para mudar o contexto. Ah, fulano falou que era isso. Não, mas não é aquilo que ele falou, é diferente. E muitas vezes as pessoas não sabem quem fala a verdade e quem fala a mentira. O contexto distorcido. E quando a gente olha para todos esses problemas, meus irmãos, a gente consegue enxergar aqui as mensagens grosseiras dos espíritos imperfeitos que estão encarnados. A gente vê a sensualidade, a exposição, muitas vezes, própria ou exposição de outras pessoas do seu corpo, de forma indevida, com frivolidades. A gente vê, muitas vezes, pessoas sérias que parecem mensagens que são bem estudadas, mas que, no fundo, elas não são realmente sérias. E a gente vê, sim, pessoas mandando mensagens sérias, que procuram, mesmo com alguns equívocos, falar alguma coisa de útil e de bem ao próximo. E existe também aquelas outras instrutivas. Essas a gente pula de vez em quando, a gente passa rápido, mas tem. Tem muitas coisas. De uma boa ação que alguém fez, uma ONG que faz uma atividade muito legal, que ajuda pessoas, ajuda animais. Pessoas que fazem a diferença no local onde elas estão. Existem sim, meus irmãos. E são todas as formas de comunicar que a gente tem. E nós acabamos não utilizando bem essa comunicação e esses meios, esses veículos e essas mídias que nós temos. É importante destacar que a internet, as redes sociais, WhatsApp, Facebook, qualquer uma delas, Twitter, Orkut, que já nem existe mais aqui. O problema não são as redes sociais, não é a internet. O problema, ele é muito maior. O problema está relacionado aos vícios morais. Porque a ferramenta por si só não produz o mal. Quem produz o mal somos nós. São os usuários que fazem mau uso. Com um bisturi, uma pessoa é capaz de matar ou salvar uma vida. É uma ferramenta cortante. Basta o bom emprego dessa ferramenta. Sabendo se utilizar a ferramenta, a gente pode fazer coisas maravilhosas. E muitas vezes, acabamos não utilizando isso para o bem. Utilizamos em benefício próprio, utilizamos para elevar o nosso orgulho,
Utilizamos para denegrir alguém, sendo que nos falta, meus irmãos, é outras coisas. O que nos falta é um olhar que tenha um cuidado com essa sentencinha aqui. Um cuidado com a palavra. Porque a palavra tem um poder enorme. Quantas pessoas a gente vê se perdendo em fanatismos porque foram atrás de palavras mal colocadas? Palavras tendenciosas. Quantas vezes nós vemos pessoas que começaram seu dia bem, receberam uma ligação e a pessoa do outro lado da linha despejou palavras de amargura e rancor para aquela pessoa e acabou com o dia dela. Quantas vezes pessoas vão até mesmo ao suicídio porque receberam em sua vida palavras pesadas e duras? Essa ferramenta, meus irmãos, ela é muito importante. Ela está conosco todos os dias e todos os momentos. E nós não a utilizamos com responsabilidade. A rede social, as ferramentas sociais, as mídias não são um problema. O problema é como nós usamos essa ferramenta primeira. Essa ferramenta é a fundamental. É através dela que nós podemos transformar para o bem a vida de alguém ou acabar com a vida de alguém. E nós somos cruéis. Assim como podemos ser anjos. Assim como a gente pode fazer a diferença para alguém no dia, a gente pode ser o inferno daquela pessoa naquele dia. A gente pode transformar para o bem ou para o mal. Basta aquilo que nós queremos utilizar para transformar. Então, meus irmãos, fica a pergunta: quem nós somos quando nos comunicamos? Qual daquele tipo, qual natureza de comunicação é a nossa? Fica a pergunta para a gente pensar. O que eu ando compartilhando? O que eu ando lendo? O que me chama a atenção? O que eu ando curtindo muitas vezes? Eu, ultimamente, estou com uma tolerância meio zero. Dependendo daquilo que cai no meu feed de notícias, de notícia ruim, eu não sigo mais a pessoa. Não é fechar os olhos para o que acontece, mas existem coisas que a gente não precisa ver. Tem coisas que a nossa maturação espiritual já passou. A gente não precisa mais, como no tempo das cavernas, ver o nosso irmão sangrando e morrendo até o fim. Até a última gota de sangue. Nós já estamos em um outro estágio evolutivo. Nós sim podemos já nos abastecermos de coisas boas. Por que não aproveitar o espaço da internet que tem muita informação para a gente se instruir com uma palestra edificante, espírita, de qualquer outra religião, filosófica? Tem tantos palestrantes bons que a gente pode ouvir na rede, que é de graça, gente. Basta acessar. E que vai deixar para a gente, no final daquele momento, um aprendizado, quem sabe mudar o princípio da mudança de algum hábito que a gente tenha, e está à nossa disposição. Mas a gente prefere, às vezes, ver aquela matéria de fofoca, se fulano saiu com fulano, se deu certo ou não, se deu a traição. Às vezes a gente acaba caindo nessas frivolidades, nessas maledicências. E quando a gente se pergunta isso, que tipo de sentimentos eu estou expressando? A gente acaba esquecendo, a palavra tem poder. Então, aquilo que muitas vezes eu posto, compartilho, que eu falo, é o sentimento que eu estou sentindo. Será que eu estou passando amor para as pessoas? Ou será que eu estou incitando o ódio, estou incitando a violência, estou incitando as pessoas a falarem mal das outras? O que eu estou deixando de legado? Se nós estamos aqui hoje, nós estamos procurando uma melhora pessoal. Por mais que sejam os mais variados motivos que cada um esteja aqui hoje, a gente procura uma melhora espiritual e principalmente moral. E qual é? O que eu estou expressando nos meus sentimentos? Que a gente possa procurar expressar esse sentimento aqui. Que ele é o sentimento por excelência, o amor. Ainda não somos capazes, na nossa forma carnal, no nosso estágio evolutivo, de transmitir o amor como Jesus transmitiu para nós. Exalar ele por cada atitude. Mas nós temos o dever de caminhar até lá. Ele é o nosso modelo e guia. É o exemplo dele que nós devemos seguir.
E nós devemos procurar essa melhoria contínua. Procurar se melhorar em cada uma das nossas atitudes, seja ela pequena. Hoje a gente percebe que as pessoas, quando vão para as redes sociais, entram no celular para digitar, entram naquele mundo virtual e esquecem que existe um mundo real. E que o mundo virtual nada mais é do que uma extensão delas próprias. A gente veste uma máscara e acha que lá tudo é permitido. Ninguém está vendo. Mas o principal não é o que os outros estão vendo, meus irmãos. O principal é aquilo que nós mesmos estamos presenciando para conosco mesmo. Porque o único juiz de nós somos nós mesmos. Nós que somos os principais juízes de nós. E a gente deve lembrar também de um outro conceito importante. A gente recebe informação a todo momento. Numa ligação telefônica, no WhatsApp, Facebook, qualquer lugar. Mas a gente deve lembrar também o Google, né? A gente tem qualquer dúvida, a gente digita no Google e está tudo respondido. A gente deve lembrar que informação é diferente e muito de formação. O quanto nós estamos nos formando, meus irmãos. O quanto nós estamos refletindo sobre a nossa vida e sobre qualquer assunto que a gente lê muitas vezes e compartilha e curte. Às vezes a gente vê uma matéria e só curte, nem lê o que estava escrito, gente. E às vezes a pessoa está falando umas barbaridades que a gente não tem noção. O objetivo principal, meus irmãos, é que a gente não se exclua do mundo, deixe de utilizar as redes, mas que a gente sim possa ser mais reflexivo, mais seletivo. Se a gente escolhe as pessoas que vão entrar dentro da nossa casa, por que não escolher os conceitos e conteúdos que a gente vai colocar dentro da nossa casa mental? Por que não fazer isso? Que é a casa mais importante. Eu gostaria, antes de encerrar a fala da noite de hoje, compartilhar uma mensagem de Divaldo, que ele traz, né, sobre o livro Espírito e Vida, ditado pela Joana de Ângeles. Peço a licença de vocês para ler a mensagem. E ele começa com uma passagem do Evangelho. Jesus o ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu. Porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 8. A modulação inteligível é a palavra e o veículo de compreensão entre os homens. Entretanto, há palavras que geram guerras hediondas e palavras portadoras de mensagem de paz, que emaniam convulsões interiores e serenam corações em combates de extermínio. Palavras que têm o poder de transformar o mundo, alçando a condição de paraíso, e palavras que têm a magia macabra de o precipitar em perigosos redutos de crime, onde o homem recua aos primeiros estados da animalidade. Expressões que arrancam sorrisos e vocábulos que promovem lágrimas. Elocuções que conduzem multidões aos páramos da luz em termos que espezinham sentimentos superiores. Na palavra está a força do pensamento exteriorizado. Por isso, é a palavra perigoso instrumento em bocas viciadas, manipuladas por espíritos atormentados. No entanto, a palavra em si é a mesma construção divina a serviço da vida inteligente sobre a terra. Quantos a exteriorizam expressam a condição de vida mental em que se demoram. O criminoso fala amor quando desejaria dizer paixão pela posse. O artista cita o amor quando gostaria de expressar a visão que o emociona. O cristão recorda o amor quando pensa em renovar o mundo. Em todos os casos, amor é a mesma palavra em todas as bocas, variando, todavia, na vibração que a envolve. Educa, então, o teu modo de pensar para expressares na palavra o teu real modo de ser. Eu não vim trazer a paz, disse Jesus. Move guerra a má palavra, não a pronunciando, não lhe dando valor, vencendo-a
Em silêncio, não des paz ao erro. Com tuas palavras, inspiradas na boa nova, decepa a árvore da criminalidade onde esteja, e afeiçoando ao serviço, difunde a luz na crença, seguindo para aquele que é a luz do mundo, enriquecendo por este tesouro a palavra que vibra sonora em teus lábios, estende esperança em volta de onde te encontras. Há dores e desesperanços gritantes junto a ti, ansiedades e angústias inumeráveis. Desencarcera dos lábios a boa palavra e ensina o reino de Deus. Talvez não possas fazer muitos pelos corpos enfermos, mas pode dizer-lhes que a pátria deles não é da terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Podes informar-lhes que estão em trânsito, devendo valorizar sofrimento e desesperações, como quem sabe identificar os quartzos grosseiros e as esmeraldas valiosas e escondidas, e nos cristais despedaçados, as crisálias de consciências em libertação. Valoriza dessa forma tuas palavras, fazendo-as verter bênçãos em nome de Deus, o excelso Verbo. Que a gente possa, meus irmãos, utilizar as nossas palavras como uma ferramenta divina, que ela, desde sua forma, da forma como nós vamos falar, a entonação da nossa voz, a maneira como a gente gesticula, toda a nossa forma de comunicação, seja repleta de amor e de paz. E que possamos, sim, através de cada pequeno ato, ser um momento de trabalho, na hora da nossa comunicação, de fazermos o bem ao próximo. Porque às vezes, um simples bom dia, um muito obrigado, pode mudar a vida de alguém naquele dia. Meu muito obrigado, a atenção e a paciência de todos.